Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio no canal Design Regenerativo com o tema Agricultura Regenerativa e Territorialidades. Hoje a gente convidou aqui a Patrícia Vaz. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Cecé. Olá, pessoal. Maravilha. A Patrícia está há muitos anos aí no movimento de agrofloresta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema dentro da agricultura regenerativa, um sistema produtivo, né? E a Patrícia, ela foi uma das primeiras pessoas aí que teve contato com o Ernest, né, nos anos 90, fez uma viagem com ele, escreveu uns relatos, então, quem é mais antigo do movimento aí, já deve ter lido esses textos dela, e eu queria, né, como tem gente nova no pedaço, bastante gente nova no pedaço aí da agrofloresta e da agricultura regenerativa, queria que ela contasse um pouquinho dessa história lá atrás, né, quando ela conheceu o Ernest, como que ela se envolveu com esse movimento de agrofloresta, e depois a gente vai dialogando sobre outros temas. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Cecé. Obrigada pelo espaço. Agradeço o convite. É um prazer estar com todo mundo aqui. Então, eu enveredei pela... Na verdade, eu sempre fui apaixonada por árvore, né? Eu sempre, desde pequena, eu subo em árvore. Eu adoro subir em árvore, adoro... Subia em tudo, para falar a verdade. Eu sempre gostei muito de árvore, sempre me apaixonada. Apesar de eu ser uma pessoa urbana, nasci na cidade, meus pais não são da área rural, a parte mais perto da área rural que eu tenho é a minha avó, e assim mesmo eu não tive contato com essa realidade rural, né? Então, eu sou urbana, origem urbana, apesar de morar há 20 anos aqui no sítio, né? Mas eu comecei a trabalhar, eu fiz algumas traduções para a SPTA e depois eu fui para a Amazônia e tal, e achei de escrever um projeto assim para. Eu fiquei muito impactada com a coisa quando eu fui para a Amazônia, isso em 87, que eu morei lá, né? E eu fiquei muito impactada porque como que podia aquela floresta ela não entrar dentro de alguma dinâmica dentro do sistema produtivo, né? Eu já era formada no caso. E aí eu quis escrever um projeto para a Choca, para fazer, a minha ideia era fazer exatamente, e depois que eu vim me tocar, o que eu queria era fazer um processo sucessional, né? Justamente fazer, dar propostas para que agricultores que dividissem o sítio e plantassem florestas e depois plantassem florestas, derrubassem, com isso ficassem num sistema cíclico, né? Isso era uma ideia maluca que eu nunca tinha visto isso na vida, completamente. Eu comecei a ler livros de Bill Mollison e a permacultura, né? E aí, essas ideias escalafobéticas aí, mas aí não deu certo, eu não peguei o projeto na Choca, e aí eu engravidei, e aí voltei para cá para o Sudeste, né? Mas aí acho que eu fiquei um pouco... como o pessoal da SPTA viu esse movimento todo, não sei se como que pode ter influenciado, e aí eu acabei entrando na Rebraf, né? Eu entrei nesse campo, né, das ONGs, e acabei entrando na Rebraf, né, que era a Rede Brasileira Agroflorestal, que era dirigida pelo Jean de Bois. E a Rebraf, mais a SPTA e mais o SACT, que é o sistema alemão, né, de cooperação, eles tinham um projeto que era a agrofloresta para a Mata Atlântica, né? E então eu já trabalhava com sistemas agroflorestais, com Jean de Bois, fazer uma parte de escritório mesmo, muito pouco de campo,
mas eu já queria fazer a coisa de campo, mas e aí eu entrei por esse, eu era da Rebraf, eu que estava conectada com esse evento que estava sendo organizado pela Rebraf, a SPTA e o SACT, que eram os encontros, né, os seminários para agrofloresta na Mata Atlântica. E foi aí que eu conheci o Ernest, né? E conheci o Ernest e fiquei encantada assim, com o que ele propunha e tal, e quis conhecer mais, fui lá, e aí fui me enveredando né, por conta própria, fui me enveredando para conhecer um pouco mais, melhor e tal. E eu praticamente me convidei, né, para ir com ele numa viagem que ele faria por Minas Gerais, né, para dar várias palestras e consultoriazinhas e por várias ONGs, né? E nisso eu, como tenho mania de ir escrevendo, né, tudo que quando eu gosto da coisa, eu vou escrevendo tudo, né, num papel, e depois eu organizei aquilo, me dediquei um pouco e organizei e fiz aquele textinho, né, que saiu, acabou sendo conhecido, né? Nem era a minha intenção, não foi publicado, ele foi via, sei lá como, via internet, nem tinha muita internet na época, era muito pouco. E é isso. Então, eu conheci o Ernest, eu trabalho com agrofloresta desde 80, desde 91, que eu comecei a trabalhar com o Jean de Bois, e daí para frente eu só trabalhei. Na verdade, eu praticamente só trabalhei com agrofloresta na minha vida. Depois desses 31 anos, então, de agrofloresta, o que que você está fazendo hoje, assim, né? Você tá no sítio, né? Você mora no sítio, tá quase há mais de 20 anos aí no sítio, dá algumas consultorias. Conta um pouquinho dessa história, assim, como que você está hoje, depois desses 30 e poucos anos aí de agrofloresta. É engraçado, né? Porque depois de algum tempo a gente vai vendo como a gente era ignorante, né? É impressionante. Eu acho que isso é tão comum. Eu vejo isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu quis escrever alguma coisa do Ernst, eu escrevi 3 páginas e achei que eu estava escrevendo muito, né? Então, e achei que era o Ó do Borogodó e que nossa, isso aí Mas depois eu vi que não era quase nada o que eu tinha escrito, né? E, na verdade, a gente é muito ignorante, né? É impressionante que a gente mais não sabe do que sabe. Então, assim, depois dos 30 anos, é que eu vejo como que eu era ignorante antes, entendeu? Como eu, assim, não sabia grandes coisas, muito também pela minha origem, né, urbana e tal. E isso é um caminhar, né? Isso é um caminhar da vida, que se por um lado a pessoa que é urbana, ela não tem alguns preconceitos, alguns vícios, né? De quem é da área urbana, da área rural, quem já tem uma vivência e tal, mas, por outro lado, também peca por umas bobagens assim que a gente vai aprendendo, né? Hoje eu acho assim que eu sou um pouco menos ignorante, mas não que eu não seja, entendeu? Então, assim, eu estou nessa coisa e, além do mais, eu estou nessa coisa de implantar aqui a agrofloresta e tal. Só que, além de ser uma coisa que é extremamente nova, não tem... Assim, atualmente tem até várias outras pessoas fazendo também, né? Isso é muito bom, eu fico feliz da vida por isso. Mas não é uma coisa que é assim tão corriqueira, né? Que você tem assim, muitos referenciais, né? Então, a gente peca por alguns erros, né? E a gente vai lidando com esses erros, né? E como eu sou assim, um pouco apegada demais a alguns princípios, sabe? Então, eu não cedo para algumas facilidades que poderiam haver, né? Então, aí, com isso, por exemplo, eu passei a usar
algum tipo de adubo, ou de biofertilizante, ou de esterco de gado, depois de alguns anos aqui no sítio, né? Então, eu fiquei sempre tentando fazer com que as plantas trabalhassem, as plantas mesmo que fossem melhorar a terra e fossem fazer eu produzir. Ou seja, eu fiquei sem produzir por muito tempo, né? E até hoje eu fico tentando algumas novidades, assim, a moda agora, a minha moda, né? A minha moda da hora agora é ver os micro-organismos, né? E, atrás assim de agricultura coreana, né? A Korean Natural Farming, e com bokashi, não sei o quê, usar micro-organismos, inoculações e proliferar os micro-organismos, né? E eu acredito que eles são assim chave mesmo, né? Na coisa da produção. E, por exemplo, se a gente usa calcário, a gente extingue com a maior parte dos micro-organismos, né? Então, é uma coisa muito, assim... Ainda bem que eu não fiquei usando calcário, né? Usei muito pontualmente, com muito cuidado, assim, aí aqui um pouquinho, um grãozinho aqui e tal, no máximo um canteiro, assim, aí bombava um canteiro, mas eu sempre tive muita resistência mesmo, adubo químico nunca, né? Veneno, então, jamais, transgênico, jamais. Então, eu sou muito muito resistente mesmo, sabe, a abrir a guarda para alguma coisa que seja mais para o lado convencional, né? Então, eu acabo pagando o pato, né? E fora a ignorância, né? Também, né? Então, assim, eu acho que eu lidei um pouco com muita frustração de produzir pouco, ou não produzir, ou plantar um monte, não sei o que e tal, e ou não dar conta de manejar, porque também mão de obra é uma dificuldade enorme, né? E eu também questiono muito, né? Eu questiono pra caramba essas relações trabalhistas, né? De patrão empregado, não gosto, então, assim, meio complicado, sabe? Então, eu acho que não se trata de uma coisa ou outra coisa, né? Para mim, é um quadro que se forma, né? Então, assim, em termos de sobreviver, vamos dizer, no sítio, né? Hoje seria assim, um sonho se eu pudesse sobreviver do sítio, mas não sobrevivo, né? Eu trabalho fora, sempre trabalhei fora, sempre fiz coisas para fora, e eu vejo que nós vivemos num país que não tem política agrícola que facilite nada para a gente, né? Existe uma dificuldade grande, né, de estar sobrevivendo num país que não facilita nada, né, e que, no fundo, nós também, sabe, que somos dessa parte mais, vamos dizer, alternativa, né, que não queremos fazer parte do sistema, né, a gente peca um pouco por uma falta de organização, de uma dificuldade de se organizar, né. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o MST, sabe? Mas a Sim. gente tem, nós, réis mortais, né, que somos só, temos um sítio, e eu faço parte de uma comunidade aqui, que é até bem legal, muito boa, que é no Mato Dentro, a gente tem uma interação bem forte, né? Nós temos uma brigada de incêndio, nós temos festas juntos, nós temos algumas ações juntas, mas pecamos um pouco pela falta de maturidade e falta de noção do que é agir em grupo, né? Isso é preciso uma educação forte, né? Bem de base, sabe? Bem de quando a gente é criancinha, né? Porque a gente não sabe viver em grupo, a gente não sabe viver em um coletivo, sabe? Nós somos uma sociedade muito individualista, então a gente peca um pouco. E isso tudo faz com que as pessoas da área rural elas têm uma dificuldade grande, né, em
Se você consegue, por um acaso, produzir, porque você conseguiu colocar, você conseguiu juntar gente, ou de alguma forma, seja ela qual for, mas que tem a tal da mão de obra, né, que tem energia humana na história, né, e conseguiu fazer alguma produção, mas e a comercialização, hein? Como que é? É um entrevero, é uma dificuldade enorme. Então, assim, existem várias etapas e bem difíceis para serem ultrapassadas, né? Então, eu vejo isso assim com um pouco essa dificuldade grande de sobreviver na área rural, né? Quero crer que eu esteja errada, sabe? Eu quero crer que eu esteja errada, que eu tenho essa incapacidade, que nada, não é nada disso que eu estou falando. Mas o que eu sinto e que eu vejo de outras pessoas é um pouco isso, né? Então, eu vejo que uma coisa para a gente estar atuando, né, é essa necessidade de aprender a agir em conjunto, né, a agir no coletivo, né, a atuar no coletivo, respeitar um coletivo, saber como que a gente entra, como que a gente atua, né, e como que a gente contribui, né. A coisa da agrofloresta, que eu sigo bastante, que o Ernst Goethe desenvolveu, né? E existe um princípio muito forte que é a primeira intenção, e a intenção é uma coisa muito importante quando a gente está começando a fazer qualquer coisa, seja trabalhar no campo, seja fazer um bolo, seja fazer qualquer negócio. A intenção seja como que eu posso melhorar esse lugar, né? Ou seja, como a gente pode contribuir, como que a minha energia vai favorecer com que todo esse sistema ele ande para frente. Isso é vital, é isso que a natureza faz, é isso que a gente tinha que fazer, né? Como seres humanos, como seres grupais que somos, né? Comunitários, né? A gente só sabe viver em conjunto, a gente não sabe viver sozinho, mas também não sabe viver em conjunto. Então, é uma incoerência, né? Mas acontece que a gente tem que reaprender, sabe? Tem que reaprender a primeira pergunta que a gente faça, que não seja como que eu posso ganhar mais, mas não, como que eu posso dar o melhor de mim para que tudo floresça, né? Exatamente. Quanto você está falando aí que você está no sítio? Quanto de área você tem de manejo agroflorestal no sítio? Só para a gente ter uma ideia, assim. Né, que você está falando que não tem ainda, que você não vive, não consegue viver economicamente disso ainda, mas você está falando de que área, assim? E você faz esse manejo sozinha? Você falou das relações de trabalho, mas tem alguém que te ajude, diarista? Como é que você faz isso? Conta um pouquinho disso. Atualmente eu tenho um grande amigo do peito, assim, que eu considero assim, muitíssimo, que ele vem trabalhar aqui tem mais ou menos, tem uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Teve uma parada grande na pandemia e tal, mas tem uns 2 anos e pouco, talvez. E que ele vem e, nossa, graças a Deus o Anderson está aqui comigo, mas ele vai se mudar, né? Então ele não vai mais ficar aqui comigo e eu realmente não sei como é que eu vou fazer, mas porque eu trabalhei muito tempo sozinha e sozinha eu declaro a minha ineficiência, eu não consigo fazer grandes coisas, né? Não tenho máquina, a maquinária é muito difícil porque é uma área montanhosa, né? Sim. Enfim, e acontece que quando a gente quer fazer a agrofloresta, no caso, né, a gente vai trabalhar também pelo meio ambiente, né? A gente vai estar trabalhando muitas podas e tal. Claro, são manejos diferentes e tal, e vão meio que contrabalançar, mas tem muita mão de obra. Tem muita Sim. mão de obra, né? É muito custoso. E hoje, então, eu tenho o Andros aqui comigo,
Andros Quinteiros é uma pessoa fantástica, magnífica, uma família maravilhosa, a Raquel, Andros e as meninas, a Sofia e a Joana. Então é toda uma relação assim de muito carinho que eu tenho com eles, é muito engraçado, porque, enfim, é essa pessoa que me ajuda hoje aqui. E quanto de Fora área o que eles Gilberto, fora o Gilberto, meu companheiro, ele trabalha com bastante coisa de infraestrutura, né? Obras, águas, cercas e gado que entra, gado que a gente tem que expulsar, enfim, um monte de coisa aí, muita obra mesmo. Ele faz de tudo e mais alguma coisa, desde a parte elétrica até trabalha como pedreiro, conserta eletrodoméstico. Precisa de. A agricultura não é uma coisa de um sozinho, é uma coisa de tribo. É uma coisa de tribo. Não dá para. Quando a gente está na área rural, quando a gente está cara a cara, né, com a realidade, né? Quando você está no campo, você está cara a cara com a realidade, né? Porque a cidade é uma ilusão, né? Ela é uma fantasia. Quando você está cara a cara com a realidade, é que você vê como é necessário a tribo, como é necessário que a gente haja realmente em conjunto, né? Ô, Paty, eu te perguntei o tamanho da área. Qual que é a área que Então, você... aqui o sítio tem 26 hectares, mas eu trabalho, se tanto, em 1 hectare, e nem todo esse hectare está. Eu tenho que fazer as contas melhor agora, Tá, mas mas é mais ou menos isso, não tem mais do que isso, não tem muito mais do que isso, não, sabe? Não tem muito mais do que isso, não. e o que você produz atualmente são frutas, né? Fruticultura. Um pouquinho de horta para comer. Eu estou dando Sim. planta arroz. Tem banana, tem. Banana até que é pouco, porque como é frio, aí segura bastante a produção na época do inverno. Mas abacate tem bastante agora, os abacates estão cheios de flor, né? Tá tudo coalhado. E é, eu estou investindo, estou lutando para ver se eu consigo que os mirtilos vão para frente, mas eles estão bem devagar. Caqui eu cheguei tinha um pé antigo aqui, eu cheguei a produzir um pouquinho assim, mas a gente produz, aí enche uma caixa, que seja uma caixa, aí vai na quitanda, não compra porque não sei o quê, por isso tem bem dificuldade assim, de comercialização, mas ainda é que hoje está melhorando um pouco mais através das compras coletivas dos canais mais alternativos, né? E é isso, produzo arroz todo ano, um pouco de milho, e quero ver se eu consigo finalmente colocar as galinhas aqui, mas mais para consumo interno mesmo, né? Só que aí ainda não tem as galinhas, eu estou fazendo ainda estamos fazendo, aliás, o Gilberto que estava com esse negócio de implantar o galinheiro, mas vai ser um galinheiro rotativo, né? Então Sim, são pastos que a gente vai botando as galinhas e volta e tal, porque senão elas deterioram completamente o lugar, né? Mas aí já está todo cercado com alambrado, tela, porque senão tem que segurar as galinhas, né? E tem que mas segurar os bichos que vão comer as galinhas também, que a gente já teve galinha e acho que foi a lontra ou alguma ariranha, alguma coisa assim, que um bicho desse que gosta de água paparam as galinhas todas, né? Então, então tem isso. Tem o arroz, todo ano eu gosto de plantar. Ano passado não plantei, mas esse ano eu quero plantar de novo. E é isso, um pouquinho de milho, eu fico trazendo algumas variedades novas, fico testando e tal, alguns consórcios interessantes, mandioca, né? Batata doce. Mas tudo isso dentro dos sistemas, né? tá, além dessa questão que você já falou, né, desse aprendizado que você teve aí, até de dar uma flexibilizada no uso de alguma coisa, né, de algum insumo orgânico, alguma coisa assim.
Que outro desafio, aprendizado assim você teve nesses anos assim de manejo do sistema, né? Você falou dessa coisa de mão de obra, essa coisa de seguir muito esses princípios assim radicalmente, que dificultou que você ficou anos sem produzir. O que você pode trazer assim de experiência e de relato assim para quem quer começar, né? Porque tem muita gente empolgada, né, com o sistema agroflorestal e vai e compra um sítio e fala agora eu vou, né, virar um agricultor e vou produzir para caramba, né, e às vezes a pessoa se desilude assim rapidamente, né, porque realmente no campo tem vários desafios. Então, assim, queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né, o que a gente pode dar de sugestão, né? A gente fica muito animado para plantar, né? Aí a gente vai tal, gasta maior energia, dá um gás mesmo e implanta uma área, né? Uma área grande que eu tenho aqui, áreas grandes são de 3.000 metros, né? 3.000 metros quadrados. Mogais, tudo na mão e tal, só que a gente esquece que plantar é uma pequena parte da história, porque a mais importante é o manejo. Sem manejo, você não chega a lugar nenhum. Você pode implantar e pode dar com os burros na água, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu ia implantando e não ia dando conta de manejar e com isso não ia para frente, as áreas não iam para frente, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que facilitam um pouco, né? Dependendo da área, né? O maquinário é uma coisa bem interessante, né? Apesar de você ficar usando combustível fóssil, que também não é muito do meu agrado, mas eu costumo dizer que uma das minhas melhores amigas é a Zezinha. A Zezinha é a minha motosserra. Então, sem a Zezinha, eu sou menos do que eu consigo ser, né? Com a Zezinha. A Zezinha ela é muito importante, né? Tem a Zezinha e tem a Zezé, que são duas motosserras, e tem muito importante também o tratoritozinho, né? Porque, como é muito declivoso, muito difícil trator grande, então tem que ser tudo pequeno, tudo meio diminuto, né? Então, mas isso ajuda, por exemplo, tratorito e tal, ajuda na implantação. Aí você vai, se empolga e planta um monte. Não se iluda, tem que manejar. Então, e quanto mais degradado o lugar, mais planta você tem que colocar e mais você tem que manejar, porque mais você tem que podar e botar no chão, porque aquilo é aquilo ali que vai te dar a garantia de que o sistema vai para frente, né? É a poda, é o manejo. Então, isso eu acho que é crucial. Por isso que eu vejo assim que a coisa da mão de obra ela é chave, né? Nessa história toda. E por isso mesmo que eu digo que é preciso ter mais gente, né? E o meu sonho é que as relações de trabalho não fossem nessa coisa tão desigual, sabe? Que fosse uma coisa mais circular, né? Uma coisa mais bacana, né? Mas essa dica 1 que você deu aí, acho que é importante pensar nisso, né? De você implantar pequenos módulos, né? Até você dar conta de um pequeno módulo, aí você reproduz ele, né? Você replica, mas dá conta do processo inteiro num módulo pequeno, né? Isso é uma dica muito importante. E essa coisa da micromecanização também, né? Só que isso é bem teórico, né, Cecé? Porque, olha só, isso é o ideal, né? Que a gente faça em módulos, só que a gente tem um período para fazer. Né? Então, assim, a planta que você planta em setembro não é a mesma planta que você planta em janeiro, de jeito nenhum.
né? Elas não vão se desenvolver da mesma forma. Então, eu vejo assim que é importante ter alguns focos e saber o tamanho das pernas que a gente tem para manejar. Então, atualmente, eu penso assim, olha, de setembro, graças a Deus esse ano está chovendo, mas setembro nem sempre chove, né? Mas de setembro até dezembro, janeiro no máximo, é implantação. De janeiro para frente é manejo. Então, isso é importante, né? A gente saber as épocas certas, né? E o que vai, como que vai direcionar a energia, né? Claro, você pode fazer módulos pequenos, isso eu concordo plenamente, mas esses módulos eles têm que ir em blocos também ao longo do ano, né? Senão aqui pelo menos não tem a estação seca é muito bem definida, né? Então você tem um limite, né, do tempo, né, do período para fazer. Isso, saber o total, quanto que a gente consegue manejar, quanto que a gente consegue mesmo tá implantando, mas delimitar esse tempo, né? E quando que é para fazer uma coisa e quando que é para fazer a outra, né? Legal. E, bom, de outros desafios, assim, né, que você teve nesse caminho aí. Eu até te perguntei, queria te apresentar como agricultora, você falou que não se considerava ainda agricultora, né? Não, ainda vou ser promovida ainda, ainda não me considero. E, bom, você falou, né, essa coisa do implantação, passo a passo, de ter um calendário aí sazonal, né, de plantio e de manejo e tal, e o manejo em si, né? O manejo em si, você falou de um pouco de mecanização, mas que outras ferramentas? Você desenvolveu alguma ferramenta própria, assim, para o manejo na agricultura de montanha, no lugar onde você está? O que você testou e teve sucesso, assim? Não, eu até que não desenvolvi muita coisa de muito inovadora, não. Não tecnologia em si, eu estou falando, não precisa ser tecnologia, pode ser até uma forma de manejo, alguma coisa que você aprendeu com o próprio lugar que você trabalha, né, com a sua vivência de manejo aí na montanha. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu tenho vivido essa dificuldade da agricultura de montanha também, e é uma coisa bem distinta, assim, né? Eu nunca tinha trabalhado em montanha, e é uma coisa bem diferente, né? Então, você está aí há 20 e poucos anos na montanha, por isso que eu estou te perguntando. A gente desenvolve um pouco a coisa das cordas, coisa das cordas, das escadas e as formas de estar podando árvores. Às vezes, eu agora, por exemplo, eu estava olhando assim para um tamboril bem grandinho, assim, olhando, eu acho que eu não vou encarar, baixar esse tronco enorme, não, acho que eu vou derrubar ele de baixo mesmo, né? E como era reimplantação, né, de um sistema, então saber, assim, às vezes vale mais a pena você derrubar de baixo, ele vai rebrotar, às vezes até melhor do que se fosse em cima. E como é uma nova implantação, eu teria essa brecha aí, né, grande, né? Não é um manejo. No manejo, aí, se já tivesse árvores grandes, aí eu teria que realmente podar ele lá em cima, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, né? A coisa de saber usar a motosserra é fundamental, e cada hora a gente está aprendendo um pouco mais, né? A coisa do uso da motosserra mesmo, né? Podar em cima de árvore, né? Como podar em cima de árvore, assim, a gente acaba desenvolvendo algumas formas pessoais, né, de fazer a coisa, né? E
eu tenho tentado usar um pouco da tecnologia de técnicas verticais, né, para estar trabalhando com as árvores, né? Mas a coisa de manejo na agrofloresta mais poda mesmo, né? Então, eu não sei se eu desenvolvi muita coisa, a não ser, assim, como podar, aonde podar, e como utilizar aquela planta, né? Tem uma planta aqui que é muito engraçada, que ela chama aroeira brava, né? Todo mundo odeia ela, porque ela é meio alergênica. E ela tem pessoas que assim, causa bastante prejuízos, né? E dá uma alergia muito forte mesmo. E então tem gente que vai parar no hospital, né, por causa dela. E então, como podar essa árvore, né? Felizmente eu não tenho essa alergia, então dá para podar. E como podar? Então a gente vai aprimorando a técnica para as espécies do lugar, sabe? Como que a gente pode estar fazendo com que ela contribua melhor, né? Como que eu posso contribuir para que ela possa contribuir também mais, né? E aí vendo como podar ela e tal, e bem interessante que eu estava direcionando a poda dessas aroeiras bravas e de um jeito, e quando eu fui agora lá no Ernst, eu vi que ele faz até parecido, ele está chamando das árvores mães do cacau, né? Eu cheguei à conclusão que eu estava usando a aroeira aqui de árvore mãe, de várias plantas aqui também. Mas então eu fui, a gente vai vendo, né, que altura podar, como que vai fazer a poda da poda, como que vai, sabe? Então isso às vezes é bem interessante, é bem assim, bem instigante também, é bem assim, é gostoso de trabalhar com isso, né, de estar percebendo, né, como que aquelas espécies, né, elas vão contribuir melhor para o sistema, né, como um todo. Muito legal, né? Entender essa coisa da ecofisiologia de cada planta e todo esse manejo. Muito legal. A gente falou um pouquinho sobre essa questão, né? Sim, demos uma passada bem rápida aí nessa questão econômica, né? Que você falou que você não consegue se sustentar com o seu plantio de agrofloresta 100%, que isso era um sonho, mas tem a questão de mão de obra e tal, né? Como que a gente... Queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Porque tem muita gente indo da cidade para a agricultura, com esse sonho aí de viver da roça, da agrofloresta, né? Principalmente como um sistema produtivo bastante falado e tal, em termos de sustentabilidade e etc, né? Então, como que a gente consegue, assim, desenvolver um sistema produtivo dentro de uma propriedade, que a gente consiga viver daquilo, né? Do que a gente precisa abdicar, como é que a gente faz esse processo? Como é que a gente fala disso para as pessoas que querem fazer isso? Bom, eu cheguei à conclusão que quando a gente está assim, está na cidade, e você quer partir para a roça, a primeira pergunta que a gente se faz é assim, para onde que eu vou, né? E eu acho que aí já começa um certo erro, porque, na verdade, acho que a pergunta deveria ser o que eu quero produzir? O que eu quero vender, com o que eu quero ganhar o dinheiro. Os sistemas eles são bem complexos, eles podem ser bastante complexos, mas existem algumas espécies que são o carro-chefe, né? Então, dá atenção para esses carros-chefes, né? E está estudando um pouco que produtos são esses, né? Que espécies são essas, que produtos são esses, como que é a cadeia produtiva dele, como que é a venda, como que sabe, como que ele se insere no mercado, porque se você quer viver da agricultura, você está se inserindo no mercado, né? Então, como que eu vou me inserir nesse mercado, né? Isso é a primeira questão, né? Se eu quero fazer
fruta passa, né? Como que eu vou estar me inserindo nesse mercado de fruta passa? Quem que vai comprar? Isso aí meu filho interessante, ele fez uma pós-graduação, e na pós-graduação o trabalho de curso dele, de final de curso dele, foi aqui no sítio, né? Ele fez uma coisa uma pós-graduação em finanças e tal, e então ele fez isso. Então é isso que a pessoa precisa fazer, né? Qual é o produto que ela quer oferecer, né? E qual o produto que ela quer oferecer e se esmerar em buscar a excelência desse produto, né? Porque se nós somos pequenos, a gente não vai nunca conseguir bater a coisa da escala, né? Com o grande, né? O grande ele produz toneladas e toneladas de manga, né? Mas a sua manga tem que ser uma manga especial, que sabe, e que é interessante que também entra numa parte de beneficiamento, mas isso é uma segunda parte da coisa, né? Uma outra, dentro da empresa, é uma outra empresa, né? Uma outra iniciativa, né? A coisa do beneficiamento, mas é interessante que parta para o beneficiamento, né? Mas realmente focar no produto. O produto vai dizer para onde você vai, né? E não o lugar vai dizer que produto você vai buscar, sabe? Eu acho que quando a gente começa a buscar um lugar para ir, começa a buscar trocar de vida, viver na roça, viver de agrofloresta, eu penso que isso é crucial, sabe? Querer ter uma definição bem clara do que você quer produzir, né? Eu quero produzir plantas medicinais, eu quero fazer essências de óleos essenciais, né? Eu quero fazer vinho, eu quero fazer, entende? Então aí isso vai te direcionar para um lugar onde você vai poder conseguir ter com mais facilidade a excelência daquele produto, seja pelo clima, seja pelo lugar que você vai tá buscando em termos de mercado, facilidade de escoamento e tal. Aí essas coisas são importantes, mas eu acho que essa pergunta é a segunda, né? Para onde eu vou, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, quem sai e quem tem um sonho de viver assim no campo, não vá sozinho. Não vá sozinho. Porque é muito fácil a gente se sentir sozinho no campo, sabe? É muito fácil a gente se sentir quase que meio abandonado, sabe? De estar tendo que enfrentar dificuldades e enfrentar muitas dificuldades sozinho, né? Então, o ideal é que ou busque um lugar onde você já tem conhecidos, né, e que possa fazer já a sua rede social, os seus links, né, as suas relações sociais ali, né, e as relações também de trabalho até, né? Então, isso eu acho bem interessante. Assim, um desafio, sabe? É um desafio grande porque está sendo bem difícil, né? Eu conheço várias pessoas várias comunidades que se iniciam e tudo e passam por muitas dificuldades, por muitos entreveros, por muitas dificuldades e por gargalos mesmo que às vezes não conseguem passar, né? Quer dizer, então, isso é um desafio muito grande. Sim. Mas é um desafio que eu vejo que é necessário passar. E eu vejo que não é necessário passar pela solidão, sabe? Por estar sozinho. Não, isso não é necessário. Isso não é a nossa natureza, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? É preferível que a gente enfrente o desafio de viver em grupo do que enfrente o desafio de ficar sozinho num lugar que as pessoas fazem coisas totalmente diferentes e pensam totalmente diferentes,
sabe? Você começa a se deparar com uma falta de identificação das pessoas em volta, e isso é um pouco cruel, sabe? É bastante cruel, para falar a verdade. Foi um bom recado aí para mim e para muita gente que faz parte de grupo, né? Porque realmente está uma dificuldade geral, né? Os grupos também estão se bicando bastante, né? Não sei se pela essa conjuntura da humanidade espiritual, enfim, mas realmente é melhor enfrentar os desafios do grupo do que esse desafio que você colocou da solidão. Paty, a gente está aqui avançado no tempo, queria que você desse um recado final aí para a turma e para a gente ir encerrando. Um recado final, eu acho que está na hora da gente construir, sabe? Se a gente quer realmente um mundo melhor, se a gente quer uma sociedade melhor, está na hora da gente começar a realizar ela, está na hora da gente começar a construir isso, né? Não vamos perder tempo em destruir um sistema, ele se destrói por si, né? A gente tem que estar investindo a nossa energia em estar construindo essas relações, estar sabendo resolver esses conflitos, né, que existem nesses, né, que existem nos grupos e que existem, sabe, é entendível isso, é compreensível que possam haver essas dificuldades, né, e que a gente consiga se acolher, né? Se acolher nos próprios erros, nas próprias limitações, nas próprias dificuldades, acolher isso. Nós somos assim, nós sempre queremos ser mais, mas a gente não é mais, a gente é o que é mesmo, e tá bom assim, tá legal, sabe? Tá bom assim. Vamos saber melhorar isso, vamos saber construir mais e fazer com que as pessoas se ajudem, né? Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir trabalhar junto e começar a construir essa teia social que vai dar um passo em direção de a humanidade realmente passar a ser um bicho dentro do planeta e não contra ele, porque a gente pelo menos aos 800 mil anos, a gente é contra, né? A gente faz bobagem, né? A gente vai contra todos os ciclos, contra todos os processos naturais, contra toda a dinâmica do planeta, a gente vai contra. Então, a gente vai conseguir fazer isso, mas se a gente conseguir lidar com essas dificuldades pessoais de se acolher e acolher o outro, né, e trazer para dentro e buscar um pouco mais esse amor ao coletivo, sabe? E o coletivo final é o planeta, cara, é o planeta. Então, é preciso que a gente construa essa sociedade, construa essa teia social mais menos tênue, sabe? Menos fraca e mais forte, mas dentro de uma fortaleza que é um sistema social mesmo, que está inserido dentro e que faz parte desse planeta e que ajuda esse planeta a seguir todas as dinâmicas dele, né? Então, isso eu vou dizer, é um desafio enorme, 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 mas é o desafio que eu coloco para a minha vida. Mais cooperativa mesmo, mais cooperativa e solidária, que são os próprios princípios aí da agrofloresta, né? Aplicar nas relações sociais. Exatamente isso. Isso aí. Obrigadão, querida, pela conversa. Acho que a gente vai ter espaço para conversar mais na frente aí. E obrigado pela tua presença e pela tua voz. Eu que agradeço, Cessé. Eu que agradeço a honra de estar participando aqui do seu espaço. Valeu. Até. Tchau.